Boa noite, meus irmãos, dos dois lados da vida. Sejam todos bem-vindos a essa casa de prece, de tratamento espiritual, revigoramento espiritual. Que bom estarmos mais uma vez aqui reunidos. Como sempre, vamos aos avisos da casa. As reuniões públicas acontecem aos domingos, como hoje, 19 horas. O Evangelho no Lar online, às terças-feiras, às 19 horas, no canal do YouTube, Centro Espírita Capitão Vendramin, para quem desejar acompanhar o estudo. Evangelização infantil, sempre no horário dessa palestra pública, aos domingos, 19 horas. Estudo do Livro dos Espíritos, online, segunda-feira, às 20 horas, das 20 às 21 horas. Se alguém estiver interessado no estudo, fazer contato ali com a recepção, tá? Estudo do livro Céu e Inferno, online, quarta-feira, às 20 horas, também das 20 às 21 horas. O Passe de Cura Espiritual, quarta-feira, às 18h30. Porém, não é um passe somente, é um tratamento que envolve 7 sessões. Antes disso, tem que ter uma conversa para um preparo para esse passe. Não pode vir diretamente receber o passe, tá? E o tratamento se inicia assistindo palestra. Mesmo que a pessoa já esteja assistindo, a partir do momento que deseja participar do passe de cura espiritual, vai passar por mais uma ou outra palestra aqui para poder iniciar propriamente dito. Que a espiritualidade já vai começar o tratamento aqui durante as palestras. Na recepção nós temos livros novos, usados, sempre a preços bastante atrativos, especialmente os já usados, do selo. Atendimento fraterno, pode-se falar ali, marcar na recepção, tá? Todos serão atendidos. O bazar funciona de terça a quinta-feira, aliás, terça e quinta, de 13 às 15 horas. E para isso a gente aceita doações de roupas, móveis, utensílios em geral. Se você puder doar alguma coisa que tenha ficado em casa, Tem pessoas que não tem nada, A instituição de Amparo à Arca de Noé, que representa o braço de caridade do Centro Espírita Capitão Vendramin, atende a gestantes e crianças de 0 a 6 anos. Então ajude-nos a ajudar doando roupinhas para o enxoval das gestantes. Para maiores informações, conversar ali na recepção, pode ser com a Mônica ou com a Tida. Tida está lá embaixo, Se houver interesse em fazer um sapatinho, um casaquinho de tricô, crochê, se alguém tem essa possibilidade, essa aptidão, desejar ajudar, tem carência disso aqui. Então, as pessoas que podem fazer isso em casa, procura ali a recepção para tratar desse assunto. Pode ser feito em casa, pode ser feito aqui, Preparar, quem sabe cortar também uma roupinha, fazer alguma coisa nesse sentido. Sejam contribuintes colaborando com a instituição de amparo ou com as despesas da Casa Espírita. Também, para maiores informações, procurar ali a recepção. No dia 10 do mês de julho, haverá uma feijoada em benefício da instituição de amparo à Arca de Noé. O valor será de R$30 e vai um marmitex separado com feijoada, arroz, farofa, couve e laranja. A feijoada vai ser vendida aqui. E, por último, tem pomadas ali do vovô Pedro na recepção. Quem estiver precisando da pomada pode pegar ali na hora da saída, tá? Na terça-feira,
Luciana vai fazer o estudo do Evangelho, o livro Palavras de Vida Eterna, o item 76, Socorramos, tá? Online, terça-feira. No domingo que vem, o nosso irmãozinho Alexandre Pita aqui vai falar sobre o tema Os Desafios de Jesus, aqui às 7 horas no próximo domingo. E hoje, o nosso irmão Paulo Limeira nos brinda aí com uma palestra, um tema bastante interessante, Os Segredos da Torá, Introdução aos Estudos Bíblicos. Tá? Vai ser feito agora. Vamos nos elevando ao mundo espiritual de luz, nos concentrando, vamos fechando nossos olhos. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, nós agradecemos pela possibilidade de estarmos hoje aqui mais uma vez reunidos, dispostos a aprendermos um pouco mais a respeito da doutrina espírita, em busca de um pouco mais de luz para nossos caminhos, que possamos receber, assimilar esses novos ensinamentos que venham realmente contribuir com o nosso dia a dia, com nossos pensamentos, nossas atitudes. Pedimos também pelos irmãos que não estão aqui, todos aqueles que não estão aqui, estão em suas casas, especialmente os de maior necessidade, com problemas físicos, nossos irmãos adoentados, nossos irmãos encarcerados, que todos possam receber essa luz que já recebemos aqui agora. Agradecidos por tudo, então, pedimos a devida orientação e permissão para iniciarmos o estudo da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Paulo Limeira. Obrigado, Paulo. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus por estarmos aqui reunidos nesta noite agradável. Finalzinho de outono, já iniciou o inverno, não lembro. Começou já? Não? 20 ou 21. Então, assim, nós estamos finalizando o nosso outono. O outono é aquela estação de preparação para a grande hora. O outono se caracteriza pela queda das folhas das árvores, em que toda a energia ela é concentrada no interior da árvore. Então, por isso que nós assim buscamos nos aquecer mais, voltar-se mais para dentro. Os povos que o frio é mais intenso se voltam mais para dentro de suas casas, lareiras. Dali saem trabalhos científicos, saem pesquisas, né, como a gente tem conhecimento. Então, mais uma vez, uma alegria muito grande podermos estar aqui nesse processo de cura espiritual. Toda vez que nós viemos à nossa casa espírita, nós viemos numa proposta de cura espiritual através do que a doutrina espírita tem a nos falar. Cumprimento também os companheiros do YouTube, que mais tarde estarão ao vivo, né? Estarão assistindo conosco a palestra. Então é uma gratidão muito grande. Bom, o tema de hoje foi escolhido há algum tempo, o Pita acho que jogou mais para depois. Então hoje, dia 12, dia dos namorados, a gente vai falar sobre Evangelho, né? Mas não tem problema, né? Mas sobre relacionamentos, eu queria deixar só uma mensagem. Não é importante que se esteja junto. Pode-se estar junto ou pode-se estar separado. O importante é que a gente se relacione bem conosco mesmo. Então essa é uma mensagem.
Porque muitos querem estar juntos e quando estão juntos querem estar separados. Então que fiquemos bem, juntos ou separados, mas bem conosco mesmo. Então voltando à nossa palestra, ao nosso tema na noite de hoje, eu passei muitos anos da minha vida tendo um certo preconceito com relação aos estudos bíblicos, porque a gente começa a questionar muito e os caminhos que nós caminhamos, muitos deles são eivados de preconceitos, eivados de ideias que não se adequam muito com a nossa ciência, com os estudos filosóficos, e a gente vai deixando um pouco de lado, justamente porque essa nossa construção da leitura bíblica na nossa vida, ela precisa de uma ajuda, precisa de uma luz, precisa de esclarecimento. Então, uma das coisas boas que a pandemia trouxe para mim foi ter o meu olhar um pouco mais voltado a estas letras antigas. E quando nós falamos de Torá, a gente está falando do Antigo Testamento, dos 5 livros que compõem o Antigo Testamento. E a Torá, ela é um pergaminho grande assim, com duas hastes de madeira e aquele pergaminho enrolado nas duas hastes. À medida que você vai abrindo e vai lendo os livros naquele mecanismo. Então tem toda uma razão de ser daquela forma e tem todo um ritual, toda uma ideia em torno daquele objeto que tem essas escrituras, essas letras sagradas. Então eu comecei a estudar junto com alguns companheiros de outros segmentos religiosos. E o Pita falou assim, olha, falem de algum livro que vocês estão lendo na palestra pública, né? Então eu estava lendo na época, né? Estou lendo ainda, continuo estudando estas obras antigas, junto com outras obras também recentes. Então eu fiquei tocado a falar com vocês na noite de hoje sobre essas interpretações do Antigo Testamento, que muitas vezes nos deixam chocados e até desanimados para estudar, porque a gente começa a se questionar, mas como Deus, tão bom, tão misericordioso, Ele estimulava a matança de animais em um ritual de sacrifício. Então a gente sacrifica os nossos pecados, a gente tem os nossos pecados perdoados, sacrificando os animais. Então hoje em dia isso não é possível, né? Hoje a sociedade de proteção dos animais não permite isso. Mas aí vem a pergunta, será se realmente era essa a ideia? Será se Deus mandava guerrear um povo com o outro e estimulava essa violência? Será se era isso mesmo? Será se houve um dilúvio que está escrito lá no final do livro Gênesis, e esse dilúvio acabou com todo o planeta e ficou apenas Noé e com os animais e a sua família que estava na arca? Aí a gente vai pesquisar a ciência, não encontra dilúvio, e se o dilúvio existiu, ele não foi nessas proporções tão grandiosas. Então todas essas questões, elas meio que desanimam que a gente estude essas escrituras sagradas. Mas ao mesmo tempo, essas letras, elas mexem com os nossos sentimentos, elas mexem com o nosso espírito. De alguma forma, não sabemos explicar, mas isso está contido de uma forma muito forte, muito presente no nosso cotidiano. Então a nossa ideia é passar por alguns fatos, dando uma visão com a terceira revelação, que é o Espiritismo,
dando uma visão mais ampla, para que a gente possa, até quando pegar o Antigo Testamento, ter um certo prazer em lê-lo de uma forma que fale conosco hoje, 2022, pós-pandemia, pandemia vai, pandemia vem, guerra na Ucrânia. Então, que esse Evangelho fale conosco hoje, que essa mensagem esteja para nós hoje. E eu falo para vocês, ela está. Ela nunca esteve tão atual como está agora. É preciso que nós tenhamos essa capacidade de interpretar. E aí a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de um grupo de estudos, precisa de alguém que realmente já tenha um certo conhecimento, que é o que eu estou buscando, né? Com essas pessoas que possuem mestrado, doutorado, pós-doutorado nesses estudos bíblicos antigos, e que é maravilhoso, e muito mais maravilhoso é com as chaves que a doutrina espírita nos oferece, com as chaves de interpretação que a doutrina espírita nos oferece, porque a doutrina espírita é recente, ela não tem nem 200 anos, mas ela nos traz chaves de compreensão que antes não tinham, e era mais complicado ainda entender o Antigo Testamento. Então, eu fiquei muito intrigado com essas leituras, com essas ideias, e eu fiquei, gente, será se realmente é isso mesmo? Será se realmente o que eles estão tentando dizer é isso mesmo? E aí, lendo, né, o livro A Caminho da Luz, a psicografia do nosso querido Chico, saudoso Chico, através do Espírito Emmanuel, né? Emmanuel, só para que vocês tomem conhecimento, não sei se vocês viram ontem, mas ontem o Divaldo, naquela palestra que ele dá sempre todos os sábados, lá na Mansão do Caminho Salvador, ele falou ontem que Emmanuel deve estar com entre 20 e 22 anos, reencarnado em São Paulo, e que em breve nós vamos ter notícia de um jovem estadista que irá se dedicar à questão da educação, e ele vai se projetar no panorama do nosso país. Isso Divaldo falou ontem na palestra na Mansão do Caminho. Então é como se fosse o relembro das profecias, né? A profecia do profeta Natan, que anunciou a vinda do Cristo 1000 anos antes da vinda do Cristo, né? Então ele anuncia a vinda do Cristo, né, para o rei Davi. Então Divaldo, né, anunciando, né, ele já tinha falado há um tempo, e ontem ele voltou novamente a falar que Emmanuel deve estar com uns 21, 22 anos, já é um jovem que desponta no seu meio, mas que não é conhecido ainda no cenário nacional, mas vai vir à tona em breve. Então aguardemos, coisas boas, né? A gente tem que divulgar essas coisas boas. Então, nesse livro, ele respondeu uma dúvida que eu tinha, e se era realmente verdade ou não, que o que eles estavam falando procedia. E aí Emmanuel, no capítulo 30, capítulo 7, que trata do povo de Israel, página 67. Ele traz como subtítulo o judaísmo e o cristianismo. E aí vem a questão principal. Ele vai explicar o que é esse judaísmo antigo, o que é essa Torá, o que são essas letras antigas, do livro Gênesis, do livro Êxodo, o Levítico, os Números, Deuteronômio. Então ele fala o seguinte, prestem atenção. O Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas remotas. Então, a gente já olha, eu não posso ler
Gênesis, eu não posso ler Êxodo, Levítico com os olhos da ciência. Não vou conseguir interpretar. Ciência é uma coisa, dilúvio é outra coisa, Egito é outra coisa. Não tem nada a ver o Egito do livro Êxodo com o Egito atual. Nada. São códigos secretos, em que somente os antigos mestres da raça, aqueles rabinos antigos, eles conheciam e passavam oralmente, né, para o seu povo. Então, quando o jovem judeu, quando o hebreu, que hebreu vem de hebreia, de peregrino no deserto. Então, o povo hebreu é o povo peregrino no deserto. E aí a gente vai entender o que é o deserto. É o deserto normal? Não é o deserto normal. E aí ele continua: os livros das profecias israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Parcialmente decifrado. Então, por isso que a gente pega o Antigo Testamento e a gente começa a ler, gente, não faz sentido isso aqui. Não faz sentido. E aí desanima. E aí muito tempo eu fiquei desanimado, né? Mas fiquei desanimado por quê? Porque pouca espiritualidade. Então, quando a gente joga mais espiritualidade, aquilo salta aos nossos olhos e a gente começa a perceber de uma forma diferente. E o interessante é que o livro Gênesis, ele foi o último livro a ser escrito do Pentateuco. Vocês sabiam disso? A gente pensa que é o primeiro livro, ele está na ordem, ele está o primeiro, mas ele foi o último livro a ser escrito. E ali são poemas que trazem essa feição esfingética, ou seja, essa feição secreta, de conhecimentos secretos. O povo hebreu, eles tinham conhecimento do que aconteceu antes do que nós conhecemos na ciência moderna como o Big Bang, que é uma das teorias de explicação do universo. Então, esses antigos sabiam que tinha acontecido antes do Big Bang, o porquê do Big Bang. Só que a gente não consegue entender, né, porque a gente precisa se comprometer para entender. Porque esse conhecimento, ele nos transforma. E só se transforma quem está comprometido com a mensagem. Porque hoje a gente tem muito conhecimento. Para quê? Para ocupar espaço? Não é o caso. Então esse conhecimento tem a capacidade de nos modificar, de nos transformar. E nesse período em que nós vivemos, essas comportas do conhecimento foram abertas. Foram abertas porque nós chegamos no final dos tempos, que a doutrina espírita traz como a grande transição planetária, em que as letras do Antigo e do Novo Testamento falam como o final dos tempos, como um trecho do livro de Deuteronômio fala desse exílio que vai acontecer no nosso planeta. Um livro escrito 1000 anos antes de Jesus, falando de um exílio que iria ocorrer agora. E que espíritos que estão aqui no nosso planeta, eles são retirados e por uma afinidade magnética são afinizados com mundos inferiores ao nosso. Então não é porque é malzinho ou bonzinho, não, mas é porque é uma lei de afinidade. Eu vou punir os espíritos. Não é. É uma afinidade.
É uma afinidade. Então esses antigos conhecedores dessa obra, eles tinham esse conhecimento, e esse conhecimento era passado de geração em geração e ficava somente entre os homens. A partir dos 35 anos, eles poderiam começar a ter conhecimento, as mulheres não podiam. A primeira mulher que começou a ter contato com estes conhecimentos secretos foi na década de 70. Ela começou a ter contato com esses conhecimentos e a partir do momento que ela teve contato, ela amplificou, para todo mundo esse conhecimento, porque também é chegado o tempo de conhecer. Então, quando se fala no livro A Gênese do pecado original de Adão e Eva e a serpente, tudo aquilo são símbolos. São símbolos que falam de uma alma que deseja ativar o DNA divino. Aqueles símbolos falam da nossa história e da nossa trajetória, de querermos ativar essa capacidade do Criador em nós. Porque o Criador, ele é absoluto. E absoluto, a gente sabe que por lógica só existe um absoluto. Então o absoluto, ele criou. Ah, mas por que o absoluto criou? É uma pergunta que não cabe para a gente. Mas eles respondem. Os antigos respondem. O absoluto, Deus, eles não usam a palavra Deus como a gente usa, e essa palavra ela já está um tanto quanto desgastada pela essa superficialidade da religiosidade, das religiões. Aquele homem barbudo, aquele que pune, que está lá no céu, que está longe, não está aqui. Então, eles não usam essa palavra, mas é a mesma coisa, são questões de palavras, Eles usam a luz. Então, a luz cria, porque a luz ela tem por objetivo primordial o compartilhar da sua plenitude, da sua luminosidade. Então ele cria, porque ele não tem quem compartilhar, ele cria aquilo que um dia será a criatura humana. Então, como ele cria, ele fornece tudo o que a gente pode precisar para nos sustentar, para nos sermos felizes, plenos, realizados. Nessa criação não existe o que nós hoje conhecemos como tempo, espaço e movimento. Tempo, espaço e movimento existe, segundo a física teórica, com o chamado Big Bang. Que nós temos um ponto de início e um ponto de chegada. Então a gente precisa trabalhar esses conceitos com muita calma, tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo, porque é difícil de nós entendermos isso, porque a gente come o nosso feijão com arroz de cada dia. E a gente vem de gerações e gerações entendendo que tem o Natal, o Ano Novo, agora a festa de São João, e o tempo está passando, mas antes não existia tempo, espaço e movimento. Então esse projeto divino, ele continha no seu íntimo o DNA divino. E esse DNA divino quis se mostrar presente e atuante. Então o fenômeno de Adão, de Eva e da serpente é o movimento do homem
tentando ativar o seu DNA divino, tendo um projeto próprio. Um projeto próprio. E aí é o que nós conhecemos como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse projeto próprio do homem tentando ativar o DNA divino e dizer assim, não, se a grande luz me criou, se Deus me criou, eu tenho esse DNA divino e eu tenho a capacidade de ser Deus. Nós temos essa capacidade. Isso foi falado por Jesus. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Essa mesma ideia foi trazida por Sócrates. Sócrates que falou que em um dos seus diálogos, eu estava até com esse diálogo, né, em casa e esqueci de reler as partes e trazer para vocês, em que ele fala da imortalidade da alma e que a alma se recorda. Se ela se recorda, ela já teve a outra. Se recorda de um tempo que não existia escassez, de um tempo de abundância, de um tempo de plenitude, de um tempo em que o homem não quis um projeto dele. Ele queria o projeto de Deus, mas ele não queria o projeto dele. Mas tudo bem, nós somos frutos dessa ideia humana de criar um plano paralelo ao plano divino. Que é o comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha todas as árvores, todos os frutos, mas o homem buscou aquele que ele ainda não estava amadurecido, mas que ele estava, sabe aquele adolescente e o pai fala assim, olha, não vai por esse caminho não, ele vai, tem um caminho na cara, mas ele vai. Então assim se deu essa simbologia de Adão e Eva. E a serpente é esse algo que existe dentro de nós, transgressor. Esse algo transgressor. Porque para que nós possamos ativar o DNA divino, é preciso que a gente tenha ali um certo componente interno que nos desafie. E esse componente interno que nos desafia, tanto no Antigo Testamento, e ele é revivido no Novo Testamento, ele é chamado de Satã. Satã não é nada mais, nada menos do que um componente interno dentro de cada um de nós que nos desafia a todo instante. Então o Satã é aquele que vai dizer assim, olha, eu preciso fazer uma dieta. E aí o Satã vai, não vai conseguir não, porque eu não vou deixar. Ele trabalha assim, nos desafiando o tempo todo. O objetivo dele é que nós conquistemos a nossa plenitude. Só que essa plenitude não vem de graça. Ela vem realmente com uma transformação íntima e verdadeira de cada um de nós. Por isso que ninguém consegue atingir a evolução espiritual brincando de faz de conta que está sendo bonzinho, que está sendo honesto, que está sendo verdadeiro. Não, isso aí não vale. Ele não aceita, ele não deixa. Então essa figura do Satã, a gente pode falar também que é a figura do ego, mas não é o ego dos psicanalistas, de Freud, de Jung, não tem nada a ver com esse ego, tá? Não confundam as coisas. Esse ego que nós consideramos o Satã é o egoísmo.
é o egoísmo. E qual é a grande ideia de Satã? Qual é a grande ideia do egoísmo? A grande ideia deles é trabalhar na nossa mente dizendo que cada um de nós somos seres diferentes uns dos outros. Que cada um de nós não derivamos da mesma raiz. Que cada um de nós não possui ligações. Então essa é a grande sacada dele. Por quê? Porque numa teoria de guerra, diz assim, para se conquistar, você primeiro tem que dividir. Então se eu quero conquistar e esse inimigo ele é muito forte, ele é muito robusto, então eu divido ele em partes pequenas e aí eu consigo dividir, eu consigo conquistá-lo. Então essa é a grande ideia, né? Então nós fomos divididos em um grande Big Bang espiritual, formando as milhares de espíritos ou de almas, e que nós somos partes desse grande espírito, dessa grande alma. E que eles traziam essas ideias. Essas ideias vinham incutidas nos seus livros, nas suas reflexões. Então, tudo isso dizendo para nós, né, que lá nos prolegômenos, me ajudem, prolegômenos, lá no livro dos Espíritos, que a gente vê uma cepa, né, de uma videira, de uma parreira de uva. Então aquela cepa, ela não está ali por acaso. Ela significa muito, mas muito mesmo. Porque ela significa que cada um de nós faz parte daquela árvore, que tem somente uma raiz. E que essa raiz é a que nos criou. E que se nós nos ligarmos a essa raiz, a gente nunca mais vai sentir fome, sede, dor, morte, desespero, depressão. Não vai sentir. Só que esse oponente, o ego, o inimigo interno, fala assim: não, você é uma coisa, ele é outra. A mesma raiz? Não, de jeito nenhum. Você está sozinho no mundo, desamparado, sem ninguém para te olhar, sem ninguém para te cuidar. Então, se você está sozinho, se você conseguir alguma coisa, guarda para você. Não divida com ninguém, porque senão você vai ficar sozinho depois e ninguém vai te dar nada. Essa é a grande ideia do oponente. E nós caímos nessa ideia. Então, quando nasce uma criança na Terra, nasce um egoístinha, né? O egoístinha nasceu, e aqui nós estamos, né? Achando que cada um de nós é uma coisa. Eu igual o outro? Não, jamais. Jamais. E aí o Espiritismo vem dizer que a grande chaga da humanidade, o grande mal da humanidade reside no egoísmo e no orgulho. Relembrando o Satã lá do Antigo Testamento. Lá do Antigo Testamento. Então, o nosso modo de operação, todos nós, todas as almas encarnadas no planeta, e até o mundo espiritual também, o nosso modo de operação são dois. Ou nós funcionamos no modo proativo, ou nós funcionamos no modo reativo. E o Antigo Testamento está repleto de personagens que ora estão no modo
reativo e que outros estão no modo proativo. O que isso significa? Gente, é inegável que no mundo em que nós encarnamos, esse mundo, ele não representa a totalidade. Ele representa um aspecto muito grotesco do que é a realidade. Só que este mundo, ele é fundamental para cada um de nós desenvolvermos nesse módulo grotesco, nesse módulo bem tenebroso, bem obscuro, a nossa proatividade. Então, se eu sei que aqui eu vou sentir fome, eu vou sentir sede, eu vou sentir cansaço, o meu coração vai palpitar acelerado quando eu encontrar com fulano de tal que eu não gosto, que eu vou sentir um frio na barriga quando eu tiver que resolver uma coisa que eu não quero, ou quando eu tiver que falar com um familiar que eu não gosto de falar e eu vou querer me exasperar e querer partir para a briga. Todas essas situações são reais, acontecem e são normais para a condição humana. Tudo isso é normal. Agora, o que não é normal é eu acreditar que isso é verdadeiro. Então, todas as vezes que eu caio nesse jogo da ilusão, eu perdo a batalha para o oponente, para o ego, para Satã. E isso eles falam. Eles falam, sabe aonde? No dilúvio, o Noé. O símbolo da água e o símbolo da arca. Eu vou sentir palpitação? Vou. A minha boca vai secar? Vai. A reação do meu corpo vai acontecer? Vai. Mas eu paro. Eu paro e identifico que eu posso ter uma ação proativa e que eu não vou cair no jogo. Ah, mas o outro está me insultando. Olha, o nosso maior inimigo, ele não está fora, ele está aqui dentro. Ele está dentro de nós. É ele que nós precisamos combater. Só que ele vai dizer que o nosso maior inimigo está fora, que é o meu irmão, que é o meu chefe, que é o outro que cruzou meu caminho que eu não gosto. Satã, ele não é bobo. E ele é assim porque nós combinamos que seria assim. Só que a gente combina também que vai esquecer. A gente combina que vai esquecer. Então, ter um movimento proativo é sentir tudo isso, que é real, que a gente não vai negar que é real, a gente sentir tudo isso e não reagir causando maior transtorno, maior caos. Pronto, vencemos a guerra. É fácil? Não é fácil. Por isso que nós peregrinamos no deserto. A nossa vida, o nosso ciclo de reencarnações, os 40 anos do deserto é uma alusão às inúmeras reencarnações que nós temos para nos depurar. E o deserto tem essa capacidade de nos depurar. Vejam só, se a nossa vida, guardada as devidas proporções, ela não funciona como um grande deserto purificador da nossa alma, purificando os nossos erros, os nossos orgulhos, as nossas vaidades, o nosso egoísmo. Uma vida só não é suficiente para purificar. Então, a gente tem vários ciclos de encarnações nesse deserto, que eram os 40 anos que os israelitas passaram no deserto, fazendo esse movimento de purificação. Então, voltando lá a Noé,
que é que significa água? Aquele volume imenso de água. Quem aqui já foi no mar, ou quem já fez um navio, uma viagem de cruzeiro, vê que as ondas são enormes. E que Noé pega o quê? Pega uma arca, junta os animais, casal, junta ali os familiares dele, coloca na arca e vai vencer essa grande água. Nas tradições antigas, a água significa, sabe o quê? Matéria. Matéria. A materialidade. A materialidade. Então, nós nos confrontamos diariamente com essa materialidade. E ela nos derruba assim, igual uma onda, para um lado, para o outro. Nos derruba, nos joga para um lado, para o outro, porque eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, meu Deus, que eu não comprei uma casa, que isso, aquilo outro, e a matéria nos derruba, para um lado e para o outro, nos deixa inquietos. Então é preciso que nós construamos uma arca, e essa arca é hermeticamente fechada. Se vocês pegarem lá o livro da Gênesis, vocês vão ver que a arca não tem furaco não. Né? Ela é fechada. Por quê? Para que a gente entre nessa materialidade, ou seja, reencarne e vença as dificuldades, os desafios que é a matéria, é preciso que a gente esteja hermeticamente fechado. E por que foi Noé o escolhido? Porque Noé era um justo. E dentro de cada um de nós existe um Noé, um justo. E por que ele colocou os animais? Por que ele colocou uma representação de cada elemento ali da natureza? Porque nós somos formados por esses elementos. O nosso corpo emocional são os animais. O nosso corpo emocional é formado por esses animais. O nosso corpo é formado pelo reino mineral. É por isso que eu estou de pé. Por causa do reino mineral no meu corpo, que calcifica os meus ossos, que dá resistência aos meus ossos. Se não fosse o reino mineral, eu não estaria em pé, nem vocês também. Né? Se não fosse o reino vegetal em mim, eu não estaria falando com vocês. Porque ele me dá uma vitalidade. Uma vitalidade. Ou seja, eu poderia até estar falando, mas estaria falando assim, sem vitalidade. Né? Sem vitalidade. Igual criança, quando fica muito tempo exposto à tela suga a vitalidade da criança. A criança fica desvitalizada. Então o que é que tem que fazer? Tira a tela, bota a criança para botar o pé no chão, contato com a natureza, correr no sol. Aí ela se vitaliza novamente. A criança se vitaliza. Aí a pessoa a criança estava tão doentinha, tão caidinha, botou no sol, volta o apetite, volta tudo, é uma maravilha. Nosso corpo vital, nosso corpo emocional, os animais, o reino animal, o nosso corpo emocional, né? E o nosso corpo mental, a condição humana. A condição humana. Então esses 4 corpos formam a gente aqui no nosso plano físico, nesse nível de materialidade. Existem corpos mais sutis, né? Mas que esses 4 corpos nos caracterizam aqui no nosso planeta. Então a água, ela representa essa materialidade. Quando Jesus caminha sobre as águas, isso é um símbolo. Por que ele caminha sobre as águas? Porque Jesus já é um espírito puro. Se a gente pegar no livro dos Espíritos, o que significa um espírito puro? A matéria não exerce influência sobre esse espírito. Então, ele pode caminhar sobre as águas. A água não é matéria? Ele não afunda. Ele não afunda. Então ele caminha sobre as águas. E a gente vê aquela cena bonita no filme A Cabana. Não sei se vocês assistiram A Cabana. Pois é, que Jesus vai lá pegar na mão daquele personagem lá, e aí ele começa a caminhar, depois a matéria ainda exerceu a influência e afunda. Matéria exerceu influência, afunda. Né?
Tem uma música muito bonita de um grupo, se não me engano, australiano, que se chama Oceano. É uma música muito bonita. Se a gente vê a letra da música, a gente vê essa luta contra essa matéria, né? Pedindo a Deus que nos ajude a sair das profundezas do oceano, sair dessa matéria densa que nos paralisa, que nos deixa cegos. E a gente precisa de um suporte, senão a gente não consegue. E esse suporte, lá no final do Gênesis, é a arca. Então, se a gente tiver uma arca em torno de nós, a gente vai levar as lambadas, né, da água, da maré, as ondas vão nos levar, mas a gente vai ficar ali, ó. A gente vai no nosso movimento proativo. Nosso movimento proativo. Então esse é o nosso grande desafio, de viver nesse movimento proativo. Saindo do livro da Gênesis, não vou passar por todos, né, mas o livro do Levítico, quando você começa a ler, e você começa a ler literalmente, não consegue entender, já dá sono, já dá inquietação, mas é um dos livros mais belos, que trata das promessas de um Deus com o seu povo, porque nós estamos aqui sob essa injunção de Deus que acredita em nós, e a gente está aqui porque a gente combinou com Deus que estaria aqui, e que a gente combinou que o nosso filme seria esse que nós estamos vivendo hoje. E que a gente combinou que ia esquecer que tinha combinado. Então a gente não esquece. Porque isso é combinado também. Isso é combinado. A gente pergunta assim, na espiritualidade, o espírito aprende? Ele tem elevação espiritual no plano, lá quando ele está no mundo espiritual, ele consegue ter evolução no plano espiritual? Sim, evolui no plano espiritual. Agora, prova que evoluiu. Vem cá. Você prova que evoluiu quando você reencarna. Não é igual o aluno prova que aprendeu. Né? O Peter é professor, não sei se tem mais professores aqui, mas o aluno fala, não, professor, já sei de tudo. Então, ótimo, tá bom, então vamos fazer a prova? Então, na prova, você não tem consulta, né? Algumas provas têm consultas. Mas aqui não tem consulta. Ou tem uma consulta, né? A doutrina espírita é uma consulta, para a gente entender, né, a nossa reencarnação e os desafios que nós vivenciamos na nossa encarnação, que nós combinamos. Né? Porque nós somos deuses. E a gente precisa ativar o DNA divino. E como é que a gente ativa o DNA divino? Sendo proativo. Entendendo que tudo isso, né? Entendendo que a nossa briga com o nosso parente, o nosso desentendimento com sei lá com quem for que seja, o namorado, que no dia do namorado brigam, tudo isso faz parte desse nosso crescimento. Então, se a gente embarcar nessa ideia, a gente está sendo reativo. Se a gente, pausa, enxerguei a situação, senti, o coração palpitou, as pernas tremeram, mas esse jogo não cai. Aí a pessoa olha assim, nossa, mas como você está frio? Não é frio, é consciente ou proativo. Ah, mas você não vai brigar? A luta maior, ela é interna. Essa luta é a maior. É a luta interna. Então nós vemos, né, finalizando, a figura de Moisés. Então a figura de Moisés é aquele que fez o alicerce para que nós estivéssemos aqui hoje estudando doutrina espírita, estivéssemos aqui hoje, ele nos deu esse alicerce, porque a
aquele povo, como nós hoje precisamos de um Moisés. Porque Moisés tirou aquele povo do Egito. E nós precisamos sair do Egito hoje. Hoje a gente se encontra no Egito. E o que é o danado do Egito? O pessoal do livro Céu e Inferno sabe o que é. O que é, Pita, o Egito? Você lembra? Lembra? Luciana? Lembra o que é o Egito? O que significa o Egito? E nós estamos hoje no Egito. A palavra Egito, em hebraico, significa Mitzrayim, que tem o significado de local estreito. E quem nos coloca no local estreito? O faraó. E quem é o faraó? É o ego, é o egoísmo, é Satã, que nos coloca no local estreito. Então Moisés libertou os israelitas do Egito, libertou do local estreito. O que é o local estreito nosso hoje? É o nosso pensamento estreito. Achar que a vida é só isso aqui. Achar que se a dificuldade que eu tenho na minha vida, a fome que eu passo, os desafios que eu passo, é só isso aqui. O local estreito é achar que Deus esqueceu de mim, que eu estou desamparado, que eu estou sem ninguém, que eu estou a ver navios, que Deus lembra de todo mundo, só não lembra de mim. Esse é o local estreito. Esse é o Egito que nós vivemos hoje. É o Egito de uma doença. Que eu tenho câncer. Que eu estou com problema no coração. É o meu local estreito. Porque a gente sabe que a doença é do corpo. E que se a gente realmente tem a doença no nosso corpo, isso é uma longa história. O porquê que as doenças existem no nosso corpo, e isso é derivado lá de Adão e Eva. É derivado desse projeto paralelo, né? Mas aí é outra história, né? Mas se a gente tem isso, a gente tem que sair desse local estreito e dizer assim: olha, com doença ou sem doença, obrigado, meu Deus, porque eu estou aqui. Obrigado, meu Deus, porque eu respiro. Obrigado, meu Deus, por estar aqui cumprindo o meu filme que eu combinei. Então, quando Moisés tira os israelitas do Egito, ele tira desse pensamento estreito. E aí, qual o grande desafio que os israelitas se encontram? O Mar Vermelho. O Mar Vermelho. O que é a água? Matéria. É o deixar para trás. E é tão interessante, a gente pega no livro Êxodo, que os israelitas perguntam assim: Moisés, e agora? O faraó está vindo atrás da gente, com todos os seus guerreiros, com todo o seu exército, está vindo atrás, então o mar está aqui na nossa frente, e agora? O que a gente faz? Aí Moisés pega e pergunta para Deus. Aí Deus pergunta assim: vocês perguntam para mim o que vocês vão fazer? Vocês não sabem o que vocês têm que fazer. Qual o mar vermelho que nós estamos enfrentando hoje? Qual a grande dificuldade que nós estamos enfrentando hoje? E a nossa capacidade de superar tantos mares vermelhos, quantos eles apareçam. Mas é preciso que eu tenha um sentimento de fidelidade a Deus. Ou que eu entre no modo proativo. Proativo. Teseu e o Minotauro. Teseu vence o Minotauro porque ele opera no modo proativo. Os israelitas, liderados por Moisés, venceram o Mar Vermelho porque naquele momento, naquele lampejo, eles tiveram um modo proativo e venceram essa materialidade. Muitos de nós
tem medo do Minotauro, morre de medo do Minotauro, mas o Minotauro, ele encerra uma grande lição para todos nós. Mas essa lição só é revelada para aqueles que se comprometem com a própria vida. Porque o Minotauro nada mais é do que um grande portal de sabedoria. E a sabedoria só se revela para aqueles que se comprometem com a própria vida. A sabedoria se revela para amador. Então, se nós buscamos essa sabedoria, os mares vermelhos vêm. Nós vamos enfrentar. Nós vamos vencê-los. Porque nós temos um DNA divino em nós. Nós somos deuses. Só que a gente esqueceu disso. A gente precisa relembrar disso. Era o que Sócrates falava. A gente precisa relembrar. Nós precisamos relembrar. A doutrina espírita vem nos ajudar a relembrar, dizendo assim, que nós não somos o corpo, nós estamos temporariamente no corpo. A escala espírita vem nos lembrar o que o Antigo Testamento fala e chama de um tabernáculo, ou seja, os 3 locais, ou seja, as 3 classes espíritas, de espíritos. Espíritos de terceira ordem, espíritos de segunda ordem e de primeira ordem, ou espíritos puros. O sacrifício dos animais nada mais é do que o sacrifício do nosso próprio corpo. Como Francisco de Assis chamava o corpo dele de o meu burrinho. O meu burrinho. E o assistente do São Francisco chegou assim: nossa, Pai Francisco, tem um homem ali que bate tanto no burrinho dele, mas tanto que o burrinho dele já não aguenta mais, já não consegue mais nem levantar. Aí Pai Francisco chama: chame esse rapaz aqui que eu quero admoestá-lo, quero chamar a atenção dele. E aí ele falou: Pai Francisco, esse homem é o senhor. E o burrinho é o vosso corpo. Você maltrata tanto ele. Aí Pai Francisco se olha para o corpo dele assim: me perdoe, meu burrinho, meu jumentinho. Não foi por maldade que eu fazia isso com você. Então esse é o animal em nós que nós sacrificamos a todo instante, de encarnação em encarnação. Quanto nós somos gratos a esse animal. Não é animal, não é a pobre da ovelha, do carneiro, do porco. Não, não é. Porque a gente só consegue romper espíritos imperfeitos com esse sacrifício. Né? A outra forma seria a consciência. Só que consciência está duro, está difícil. Então vai ser um sacrifício mesmo. Né? Vai ser um sacrifício. Então, quantas vezes a gente pega o nosso corpo e ele vai, nasce bonitinho, desencarna. Aí vem e pega outro, nasce, desencarna. E ele vai depurando a nossa alma, passando de espíritos imperfeitos para espírito da segunda ordem. Até chegar a espírito puro, que aí a matéria já não domina mais. Então, nós estamos vivendo essa época de dar assim uma acalmada no nosso coração. Tem cansado demais. Já era para ter acontecido isso com a vida do Cristo, mas a gente não aceitou. E agora, né, é a nossa outra chance. Depois de 2000 anos, fechando ali um período de 6.000 anos, né, que é o que os antigos israelitas chamam de Sabá, que é o sábado, né, que é o fechamento do ciclo. Nós estamos vivendo isso agora. Tá bom? Então, tinha muita coisa para falar com vocês, o tempo é escasso, né? E eu até falei com o Pedro que eu tentei fazer uns slides, uns PowerPoint, mas as crianças deixaram. Aí eu falei: não, vamos lá. Né? Importante que a gente esteja junto com vocês. Né? Mas é assim,
queridos irmãos, eu não quero trazer coisas que confundam a cabeça de vocês, mas que vocês tenham um olhar diferenciado para essas escrituras sagradas. Olhar que eu não tinha quando eu era mais jovem, que eu sempre deixava de lado. Assim, não, isso aqui não, isso aqui é cor da igreja, isso aqui não é. Aí eu começava a ler, não entendia, aí voltava para o Espiritismo. E hoje assim eu vejo quanto isso está atuante, está real, né? E quanto isso fala para nós, né? Tem uma passagem, deixa eu ver se eu tenho aqui, só rapidinho, do livro Deuteronômio, que fala dessa transição de mundos, né? Que alguns espíritos vão sair daqui do nosso planeta para mundos inferiores. Deixa eu ver se está aqui. Tá. Então, é o capítulo 28, versículo 36 do livro Deuteronômio. Né? Ele fala assim: o Senhor te levará a ti e a teu rei. A ti e ao teu rei, que é aquilo que a gente adora. O ego, o egoísmo, a matéria. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma gente que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. Então nós vamos sair desse planeta e ir para um outro planeta que nossa geração não conhece, ou seja, exílio em outro planeta. E lá a gente vai servir a um Deus, né? Servirá ali a outros deuses, ao pau e à pedra. Lembra quando os espíritos reencarnaram aqui na Terra, esse lado de capela, né? E começaram do zero ali? Pois é. E a gente vai com aquilo que a gente adora. Tá? Mas eu acho que a gente não, né? Já está cansado. Eu acho que a gente aceita a proposta da árvore da vida. Né? Nós aceitamos a proposta da árvore da vida. A gente não quer mais um projeto nosso. A gente quer um projeto de Deus. A gente fala assim, me rendo. Né? Não quero mais o meu projeto. Eu quero voltar para o projeto original. Qual é o projeto original? O projeto da árvore da vida. A árvore da vida que só tem abundância, só tem riqueza, só tem beleza. E que um dia eu fiz parte. E que eu, por liberdade, saí, mas que eu quero voltar. Quem não quer voltar para o seio do Pai? Quem não quer voltar para as nossas raízes divinas, onde não existe fome, sede, depressão, violência, nada? Queremos voltar. Tá? Que Deus nos permita voltarmos para o nosso Pai, quando assim for possível. Tá? Que Jesus nos abençoe, nos proteja mais uma vez, que todos possamos ter uma semana iluminada e que possamos estar aqui no próximo domingo. Se assim Deus nos permitir. Assim seja. Eu achei interessante, Paulo, você falou aí agora, nessa leitura, que a gente ia servir a outro Deus, né? Isso. A gente sabe que Jesus é o governador do nosso planeta, né? Ele trabalhou desde o princípio na formação do nosso planeta. Então, os espíritos que, por sintonia, por magnetismo, como o Paulo falou, seguindo aí a história do exilado de Capela, quem não estiver acompanhando a vibração do planeta Terra vai passar a encarnar no planeta mais atrasado, primitivo, e servir a outro Deus. Aí seria outro Jesus, certo, Paulo? Jesus é o governador do nosso planeta. Isso. Se vai para o planeta primitivo, vai servir assim, a um outro governador. Isso vai começar do zero. Então, assim, aquela criança que vai estar adorando uma pedra, como a gente um dia adorou aqui no nosso planeta, mas que na verdade a gente estava fazendo um ensaio para essa nossa comunhão com os seres superiores. Né? Então a gente começa com a pedra, aí vai começar com a pedra, depois vai com o fogo, adora o fogo, depois adora o trovão,
as nuvens, a chuva, até conseguir adorar Jesus a Deus. Construir. Seria um outro governador. Essa desse aí, outro planeta. aí vai ser outra, né? Mas essa palestra do Paulo faz a gente viajar. E eu estava ali pensando em tantas coisas, associando tantas coisas, né? Uma das coisas eu me lembrei de uma história da Cabala Judaica, que a gente já comentou aqui algumas vezes. Quem acompanha a gente há mais tempo já viu citar isso aqui várias vezes. Que um tal acordo que a gente fez com Deus, como Paulo falou, um acordo que a gente tem que se lembrar desse acordo. Essa historinha da Cabala Judaica fala que no princípio era Deus, ele criou um ser semelhante, né, o seu reflexo, e esse reflexo tinha vergonha de nunca ter feito nada a Deus, não merecia essa bênção, né, de ser uma criatura de Deus, que Deus amava. Ele criou aquela imagem, a sua semelhança, e aí esse ser envergonhado de não retribuir esse amor, não ter feito nada para merecer aquilo, conversa com Deus e faz o acordo de que seriam divididos em trilhões de criaturazinhas. Seria o espelho de Deus quebrado e cada caquinho do espelho seria cada um de nós. E o acordo seria nós nos unirmos novamente para um dia refletir plenamente a imagem de Deus. E a gente não pode deixar ninguém para trás, porque um espelho faltando um caquinho não é um espelho completo. Né? Estou me lembrando dessa história. Outra coisa a respeito da matéria que Paulo falou, bastante interessante, a associação da água com a matéria, na conversa de Jesus com aquele sábio Sinédrio, ele para ele disse que é preciso para ganhar o reino dos céus. E Jesus falou para ele renascer da água e do Espírito. Então, da matéria e do Espírito. Tá? O Paulo vai falando, a gente vai se lembrando de tanta coisa, né? Muito boa a palestra, faz a gente viajar realmente, muito boa. Meus irmãos, então vamos nos preparando aí para o final dessa etapa dos trabalhos, levando nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, obrigado por essa noite de mais contato com a Palavra de Deus, com pensamentos, ensinamentos de Jesus. Hoje, de forma especial, nos lembrando dos primórdios, dos nossos acordos com Deus, ensinamentos e lembranças que vão nos guiar, que vão nos conduzir ao caminho que nos leva ao Pai. Obrigado por essa oportunidade. Agradecemos também toda a dedicação, todo o esforço no acompanhamento, no tratamento, no consolo aos nossos irmãos mais sofridos. Agradecidos por tudo, pedimos permissão para encerrar essa etapa do nosso trabalho. Que assim seja. Graças a Deus.